Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículo do 21 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo e te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que eu pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos a narrativa de Pedro se aproximar até Jesus e perguntar para o Cristo, pedir uma orientação de quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão que pecou contra ele, se seria 7 vezes. E Jesus, então, lhe responde que seria 70 vezes 7, ou seja, inúmeras vezes. E Jesus narra uma parábola comparando como é o reino dos céus. E ele conta que o dono chamou, um patrão chamou seus empregados para acertar suas dívidas. E tinha um ali que devia uma fortuna. E se prostrando aos pés, ele suplica para o patrão que perdoasse a sua dívida. Por quê? Porque o patrão queria vendê-los, sua família, seus bens, colocá-lo na prisão até que ele pagasse tudo. E ele suplica para que desse um tempo para ele pagar. E, doído de compaixão, cheio de misericórdia, aquele patrão não deu o prazo, mas perdoou toda a dívida. E eis que ao sair dali, o empregado encontra um companheiro seu que lhe devia apenas 100 moedas. E ele cobra aquele empregado e o empregado não tendo para pagar, ele pega o companheiro dele suplica para que ele também desse um prazo para ele pagar. Mas ele mandou jogar na prisão aquele seu companheiro até que pagasse tudo o que devia. E nós vemos, meus irmãos, que o desenrolar dessa história, Jesus finaliza ela, que aquele senhor chamou aquele empregado e falou que ele era um perverso, porque ele havia perdoado toda a sua dívida.
E era porque que ele não teve, assim como ele teve compaixão dele, ele não teve compaixão do companheiro. Então, mandou entregar eles aos torturadores para que pagasse toda a sua dívida. E assim Jesus nos fala que assim é o nosso Pai que está nos céus. Fará com cada um de nós, se nós não perdoarmos de coração os nossos irmãos. Meus irmãos, Deus nos ama com um amor infinito. E todos os dias nós clamamos o seu perdão, a sua bondade e a sua misericórdia. E esse amor e esse perdão que nós recebemos gratuitamente de Deus, ele não deve morrer em nós, mas ele deve frutificar. Esse amor que nós recebemos de Deus é que deve frutificar em nós também, sermos generosos, misericordiosos, bondosos e perdoar aqueles que nos ofendem. Mas me pergunta, Zé Antônio, quantas vezes já me falaram? É muito difícil perdoar. Uma pessoa que nos ofende é muito difícil perdoar. Mas nós queremos o perdão de Deus. E se Deus falasse para a gente também, o que você fez é muito difícil de ser perdoado. E se Deus não perdoasse, guardasse raiva e rancor de você, o que seria de você? Portanto, meus irmãos, nós precisamos viver o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, pois assim Ele é conosco. E é assim que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um compromisso que nós fazemos com Deus de perdoar os nossos irmãos. Então, se nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos, se é difícil perdoar os nossos irmãos, assim também é o que nos fala Jesus, Deus agirá assim conosco. Portanto, meus irmãos, o amor, esse amor que vem de Deus é gratuito, não morra em nós, que nós possamos frutificar esse amor, levamos o amor a todas as pessoas, por mais que difícil que seja, por mais que doa, mas é com amor que nós perdoamos, esse amor que vem de Deus. E é isso que Ele espera que nós façamos assim também com o nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.